Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 14 do Colégio Naval de 1986. O círculo de centro O da figura abaixo tem raiz de 6 centímetros de raio. Sabendo que PA é tangente à circunferência e que a medida do segmento PC é igual a raiz de 6, ou seja, o mesmo valor do raio, a área achurada em centímetros ao quadrado é de aproximadamente quanto? Então, perceba que nós temos esse raio aqui, o raio OA, e nós temos essa reta tangente no ponto A. Dos nossos conhecimentos da geometria plana, o raio ele forma com esta reta tangente um ângulo de 90 graus. Temos aqui que essa medida vale raiz de 6, né? OA é raio. Perceba que OC também é raio desta circunferência. E o problema nos diz que o segmento PC também vale raiz de 6, ou seja, o mesmo valor do raio. Nós queremos descobrir a área desta região aqui que está desenhada. Então, como que nós vamos fazer isso? Perceba que a gente pode chamar este ângulo aqui, ó, de alfa. Será que a gente consegue determinar quem é este ângulo alfa? A gente pode determiná-lo pela lei dos senos, porque olha só, esta medida aqui, né, vamos olhar para esse triângulo então, o triângulo AOP, olhando para o triângulo AOP, perceba que nós temos aqui a hipotenusa que vale 2 raiz de 6. Raiz de 6 mais raiz de 6, que é o tamanho do segmento OP, vale 2 raiz de 6. E se a gente usar a lei dos senos, a gente obtém o seguinte, né, que 2 raiz de 6, que é este segmento aqui, está para o seno do seu ângulo oposto, que é o seno de 90 graus. Então, 2 raiz de 6 está para o seno de 90 graus, assim como raiz de 6 está para o seno de alfa. Assim como raiz de 6 está para seno de alfa. Então, 2 raiz de 6 é sobre 1, né? Porque seno de 90 graus é igual a 1. Vai ser igual a raiz de 6 sobre seno de alfa. Então, perceba que nós podemos cancelar este raiz de 6 com este raiz de 6. Vai sobrar apenas 2 dividido por 1 igual a 1 sobre o seno de alfa. E daí, passando o seno de alfa para cá, multiplicando 2, e o 2 para cá, dividindo, né? Multiplicando aqui cruzado, a gente vai obter que o seno de alfa é igual a 1 dividido por 2. Né? Se 2 é igual a 1 sobre seno de alfa, então o inverso desse número aqui é o inverso desse número aqui. Mas o inverso desse número é o seno de alfa, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, seno de alfa é igual a 1 sobre 2. Então, a gente tem que se perguntar qual é o ângulo entre 0 e 90 graus, cujo seno é 1 sobre 2. Por que entre 0 e 90 graus? Porque como esse triângulo aqui é um triângulo que tem esse ângulo reto, né, um triângulo retângulo, e é como a soma dos ângulos internos de um triângulo é exatamente igual a 180 graus, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, então este ângulo alfa aqui ele varia entre 0 e 90 graus. E entre 0 e 90 graus, o único ângulo cujo seno é 1 sobre 2 é 30 graus. Em outras palavras, a gente pode dizer que o alfa vale 30 graus. E, sabendo que o alfa vale 30 graus, então essa medida aqui vale 30 graus, né? Este triângulo aqui, ele já tem um ângulo de 90, um ângulo de 30. Então, para fechar os 180, aqui tem que ser 60 graus. E, como este ângulo aqui, ó, ele é suplementar do ângulo de 60 graus, então este ângulo aqui vale 120, né? Porque 120 mais 60 é igual a 180. Então, nós temos esse setor aqui, nós queremos encontrar justamente a área desse setor, dessa região achurada, só que ele é um setor que tem um ângulo central de 120 graus. E como que a gente faz para encontrar a área de um setor, né? Bom, a área da circunferência vale πr ao quadrado. Como esse setor aqui, ele tem um ângulo de 120 graus,
E como o ângulo de 120 graus vale 1/3 de 360 graus, né? 120 graus é 1/3 de 360 graus. Então, a área desse setor aqui, ó, vai ser 1/3 da área da circunferência. É justamente porque esse seno de 120, ou melhor, justamente porque esse ângulo de 120 graus vale 1/3 de 360 graus. Então, a área daquele setor ali, né, que eu vou chamar de A, essa aqui vai ser a área A, vai ser igual a 1/3 de πr ao quadrado. Então, a área vai ser igual a quanto? Vai ser 1/3 vezes π vezes raiz de 6 ao quadrado. E quanto que vai dar isso? Vai dar 1/3 vezes π vezes 6, né? Porque raiz de 6 ao quadrado é igual a 6. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Vai ficar 2π. Então, a área desse setor aqui vale 2π, que é aproximadamente 6, né? É o dobro do π, né? Que é aproximadamente 6,28. Então, perceba que não temos, né, nas respostas, ó, este valor de 2π, nenhuma aproximação melhor para 2π, né, que seria ali 6,28. Então, creio que na época essa questão deve ter tido o gabarito anulado, a questão anulada, alguma coisa do tipo. Então é isso, pessoal. Resposta do nosso problema 2π. Um grande abraço a todos e até mais!